Guerreiro. E aí, galera? Clarinha chegou. Boa noite. Hello. Bom, acho que temos todos aqui. Vamos começar. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Estamos todos muito ansiosos. A gente começou agora as expedições de 2021. A nossa primeira foi na Chapada, começou 10 dias atrás, encerrou ontem. Então, a gente está vivendo a emoção de uma expedição e é muito bom conversar com um novo grupo e incentivar e tirar dúvida e contar um pouquinho do que é o Dharma e como a gente trabalha e como a gente espera que os nossos voluntários trabalhem junto com a gente. Hoje a gente está num time grande aqui de Dharma, ainda bem. Então a gente tem... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então tá. Hoje a gente tem dois conselheiros médicos, que é a doutora Renata e o João, o doutor João Painho, conhecido como Painho aqui pelo time. Eles, desde o começo, eles já trabalhavam com a gente antes como voluntários e no começo desse ano, a gente elegeu algumas pessoas para estarem com a gente, trabalharem diretamente com a gente, que possam nos ajudar nessa jornada, né? Então, eles estão aqui como representantes do conselho médico do Dharma, e eles que fazem toda a parte de seleção, tudo que refere-se à medicina, são eles que apoiam a gente, tá? Junto está a coordenadora médica, que é a Clara, que vai estar conosco nessa viagem, e eu, Raquel, que eu sou do Dharma, tá? Eu trabalho para o Dharma, então eu faço toda a parte de administração, toda a parte de logística, e vou ser coordenadora logística de vocês. Então, hoje, eu e Clarinha somos as pessoas que estaremos com você lá pessoalmente, mas hoje a gente tem esse time grande aqui conosco para ajudar, para falar um pouquinho de como é uma expedição. Então, a doutora Renata, ela é a responsável pelo Downwind, é o terceiro ano que ela vai fazer o Downwind, então ela sabe de cor e salteado o que esperar de uma expedição médica, assim como o Painho também, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente vai passar assim, vários pontos, mas pode ou mandar no chat, ou abrir o microfone, a gente pede que vocês deixem o microfone fechado para não dar interferência, mas se tiver dúvida, pode abrir, perguntar, não tem problema nenhum, a ideia é que seja um bate-papo, que seja leve, e que que vocês possam sair confortáveis com o que vocês vão fazer e qual é o papel de vocês, tá bom? Doutora Renata. Tá, é que daí sempre sobra para mim para dar todas as regras do jogo, né? E tudo certo. Todo mundo fala só da parte boa, eu tenho que ficar dando regrinha. Mas, enfim, elas se fazem necessárias e, na maioria das vezes, elas são imprescindíveis. E nesse momento que a gente está vivendo, ainda de pandemia, que saco, mas é uma realidade, a gente precisa ter alguns outros cuidados adicionais que a gente não tinha até 2 anos atrás. Então, as expedições de 2019 tinham um perfil completamente diferente do que foram as expedições de 2020, as que vão ser por um tempo que a gente espera que breve, mas pelo visto não está tanto. Mas ser um médico voluntário é, acima de tudo, a gente saber 2 pontos que são muito importantes. No momento que a gente se voluntaria por uma expedição de saúde, nós olhamos mais para o outro do que para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega em campo, eu não sei se a maioria de vocês imagina que já tem experiência, mas para quem não tem, é uma coisa super impactante e é muito legal, porque a gente chega no campo achando que a gente está dando muita coisa, mas na verdade a gente recebe muito amor, recebe carinho, recebe uma forma de gratidão genuína que muitas vezes no nosso ambiente de convívio e de trabalho nós não somos acostumados. E isso é uma coisa muito impactante. E a gente tem que segurar um pouquinho a emoção na medida do possível. No antes, no durante e no pós-atendimentos. Por isso que a gente criou essas regrinhas, por assim dizer, para a gente conseguir se conter sem extrapolar muito, o que é quase impossível, é verdade. Mas a primeira coisa, e talvez a mais importante de se voluntariar, é que a gente precisa ter consciência de que somos médicos generalistas. Apesar de todas as especialidades, e que elas são sempre muito bem-vindas e necessárias, você é um médico generalista que faz medicina básica, que atende adultos e crianças. Se você acha que não tem aptidão o suficiente para isso, a gente estimula que seja
refrescado a memória, a gente tem um plano de ensino que colabora bastante também, mas isso é importante pelo seguinte, na expedição da Amazônia, especialmente, tem vários médicos especialistas. A especialidade vai ser utilizada conforme a demanda local. Por exemplo, existem alguns locais da UIND, vou dar o exemplo que a gente já fez o levantamento epidemiológico. Tem 2 oftalmologistas e 2 ortopedistas. Um de cada especialidade vai atuar como clínica médica básica, tá? Então, assim, não se ofendam, não se surpreendam e entendam que isso faz parte de todo o processo de expedição, que somos todos generalistas e conforme a demanda, então você vai ser acionado para atuar na sua especialidade. Em geral, no Brasil, isso acontece sempre. A gente tem um déficit de consulta e de suporte de saúde especializado nos centros mais remotos, que é impressionante. Então, vocês vão perceber que a maioria de vocês vão ficar dentro das suas áreas, mas é super importante que a gente tenha isso muito claro, que vocês vão atender adultos, vão atender crianças. Obviamente, quando tem pediatra nas expedições, os casos mais complexos ficam com os especialistas, mas vai acabar respingando, por assim dizer, algum adolescente ou alguma criança para vocês, tá? Então, não se surpreendam se isso acontecer e também não se assustem, porque é uma coisa absolutamente muito legal e vocês vão ver que é muito simples e muito mágico tudo que acontece. Eu até não vou ficar dando muito spoiler, porque quando vocês botarem o pezinho na primeira comunidade, abre um mundo, um portal completamente diferente e as coisas se tornam muito mais suaves. Eu só sou obrigada a fazer o trabalho sujo de avisar tudo. Tá? A gente vai falar sobre os EPIs, mas o material médico individual de cada um. Bom, o que o Instituto Dharma tem e leva em todas as expedições? O ultrassom portátil, então, mesmo que não tenha médico radiologista ou ecografia, faz medicina de emergência tem aptidão para fazer ecografia de emergência. Obviamente não vão fazer nenhum tipo de laudo, mas algumas coisas a gente consegue resolver super bem. Leva-se também balança, tem um termômetro, um oxímetro e um esfigmo da expedição, mas todos os médicos, todos vocês devem levar o seu material de trabalho individual. O que a gente quer dizer com isso? O esteto, um termômetro, um esfigmo. O oxímetro é questionável, obviamente, se tiver alguma síndrome gripal, ele vai ser necessário, mas o ano passado ele era imprescindível, esse ano a gente já está ponderando o quanto ele varia nas expedições, mas, obviamente, quem tiver, é importante que leve, porque a gente já sai de casa com tudo isso mesmo, então não faz diferença alguma. Tá? Em relação a... Isso a gente está falando equipamento individual, certo? Cada um tem o seu esteto, seu termômetro, seu esfigmo e o oxímetro, se possível. Em relação à proteção de máscara, todos os voluntários, durante toda a ação de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas ou voluntários quaisquer, devem e irão se manter de N95 todo o tempo. É do momento que a gente sai do café da manhã da pousada até o momento que a gente retorna para a pousada. Por que isso é muito importante? Lógico, a grande maioria de nós já estamos todos vacinados, todos vão ter o PCR negativo para poder ir para a expedição, mas é imprescindível que seja feito o uso de máscara, independente do contexto local. O que acontece muitas vezes, o João vai falar sobre isso depois, é que em algumas regiões, algumas aldeias, alguns povoados, eles não fazem uso de máscara. Isso é uma quebra de cultura, eles não conseguiram se adaptar, isso não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, mas a gente, enquanto Instituto Dharma, todos os voluntários farão uso de máscara N95 todos os dias, o dia todo. O que significa isso? Que a gente precisa ter pelo menos uma máscara para cada dia de atendimento e a gente estimula que leve 2 máscaras a mais de reserva.
Na Amazônia vai acontecer uma coisa que acontece nessa faixa equatorial, que é a umidade ser muito alta. Enquanto a gente está dentro da sala de emergência ou dentro do hospital, enfim, qualquer ambiente que se trabalhe, a gente tem condições normais de pressão e temperatura. Na selva é ligeiramente diferente. Então, assim, a máscara N95, ela acaba desgastando e ela fica muito porosa entre 6 e 8 horas de atendimento contínuo. Tá? Obviamente, a gente vai parar para almoçar, para se hidratar em algum momento, mas, assim, em região de selva e em região de sertão, a regra é levar uma para cada dia, mais 2 de reserva. A gente está estimulando levar mais 4 de reserva, tá? Ano passado a gente teve algumas experiências em que elas realmente ficaram extremamente destruídas, mais do que a gente estava esperando e mais do que o previsto. Então, assim, leve enquanto máscara puder. Outra coisa extremamente importante, a máscara não deve ser valvulada, tá? É proibido pela ONU fazer qualquer atendimento de saúde, médico ou não. A gente relaciona também ao meio ambiente, então as atividades lúdicas, todos os voluntários devem estar usando N95 sem válvula, por favor. Caso algum dos voluntários, infelizmente, não entenda o quanto isso é criterioso, a gente vai pedir que não realize o atendimento naquele dia daí. Nunca aconteceu, óbvio, porque somos uma família pequena, mas em outras ONGs já aconteceu de uma maneira bem dramática. Então, eu sugiro não brincar com isso, tá? Em relação ao álcool gel e ao álcool líquido, dentro do kitzinho, esfigno, esteto, termômetro, oxímetro, máscara, por favor, levem um borrifador de álcool para limpar o ambiente. Só o borrifador, a gente vai fornecer o álcool líquido e levem álcool gel, tá? Eu não sei, Raquel, se para essa expedição vai ter álcool gel lá. Sim. Sim, a gente tá. vai comprar Então, junto com os medicamentos. Tá, então álcool gel e álcool líquido a gente fornece, mas levem o borrifador. Por que isso é importante? Também, a gente vai atender muitas vezes ao ar livre, são condições completamente diferentes do que é atender dentro do hospital. Fica o ambiente sujinho, não é legal, então a gente estimula que depois de cada atendimento com o paciente, exatamente a mesma regra que a gente usa intra-hospitalar, se limpe o esteto e o esfígmo para o próximo paciente. Tá? Então, isso é imprescindível que tenha no kit de vocês também. Todos sabem, somos uma ONG, não tem nenhum fim lucrativo. Todas as medicações são feitas por doação, seja doação monetária, que é daquela de todos nós voluntários que somos assinantes, a gente recolhe esse dinheiro e compra a medicação específica para cada expedição, mas eu estimulo veementemente, por favor, levem a amostra grátis, pessoal. Eu posso disponibilizar para vocês a lista básica do Dharma, mas assim, dentro da sua especialidade, leve as amostras grátis das medicações que vocês fazem uso com mais frequência, tá? Isso é uma coisa super importante. Analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos e antibióticos, por óbvio, tem uma demanda super grande também, e se vocês puderem levar malas de medicação, a gente agradece muito, porque não tem, a logística é muito complicada. Então, se vocês conseguirem doações nos hospitais de vocês, nos consultórios, com amigos, e puderem levar, fica super bom para toda a logística da expedição. Bom, Covid, já nos acostumamos a trabalhar com essa realidade, não tem nem nada a acrescentar, assim, no ano passado ainda a gente ficava explicando, o que usa, o que não usa. Existe uma possibilidade de, em algum momento, alguns voluntários atenderem pacientes com síndrome gripal. É interessante que, se vocês puderem levar um face shield e os aventais descartáveis, que seja feito. Levem, porque se alguém atender algum paciente com síndrome gripal, a gente retria todos os pacientes que tenham alguma síndrome gripal para o mesmo médico, porque daí a gente isola, de certa forma, os pacientes, protege os pacientes do ambiente e protege também a equipe. Eu imagino que todos já estejam vacinados, né?
Alguém não está vacinado, levanta a mão, por gentileza. Quem não tem as 2 doses da vacina. Tá, ótimo. Independente da vacina, todos os voluntários devem apresentar um teste de PCR negativo, e esse deve ser coletado entre 48 e 72 horas antes do início da expedição. No primeiro dia de expedição, leia-se dia 6 de outubro, todos os voluntários devem ter o resultado do PCR. Por quê? Também por regra internacional. A ONU exige que isso seja feito, a Unicef estimula que isso seja realizado, independente da vacina. 3 pontos importantes em relação a isso, e o mais relevante é, se todos estivermos vacinados, e se todos estivermos com PCR negativo, e por alguma eventualidade alguém da comunidade ficar doente, a gente tem como, de certa forma, a gente sabe que tem todo um viés científico, mas de dizer, não fomos nós que provocamos a doença nessa comunidade. Ou a chance de a gente ter provocado a doença nessa comunidade é muito mais baixa do que, obviamente, se a gente não tiver todos os voluntários testados. Quando eu me refiro a todos os voluntários, são todos os voluntários. Equipe de saúde, equipe não de saúde, equipe de logística e equipe de atividades lúdicas, tá? Isso é uma coisa extremamente rigorosa, extremamente importante. Vocês podem coletar o PCR, cada cidade tem um tempo de realização, tem algumas cidades que ainda estão durando uns 4 dias, mas aqui nesse grupo a maioria das pessoas mora em grandes centros, então não está durando mais do que 48 horas, então a gente estimula que seja coletado o mais próximo do dia 6, para que o resultado fique pronto dia 6. Já aconteceu do ano passado de alguns voluntários terem coletado, atrasou o exame, eles não participaram dos primeiros dias de atendimento. Tá? É uma regra que a gente, infelizmente, não tem como abrir mão. E também não abriríamos de qualquer forma, mas eu só preciso explicar dessa forma um pouco mais rigorosa, porque é extremamente importante que a gente fique todo mundo ciente disso. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá. Então, assim, ter a carteirinha de vacinação junto e o PCR negativo. Se porventura o PCR de algum voluntário for positivo, por óbvio, esse voluntário vai ser retirado da expedição, tá? Renatinha, só Sim. um ponto aqui antes de passar. Na lista de material, eu não vi que você colocou glicosímetro. Talvez fosse interessante também, quem tiver glicosímetro, né, para medir a glicose, que muitas vezes... Ah, não, mas para, que a gente tem a misa endócrina aqui em ação. Eu acho que depois no briefing ela vai falar sobre isso. Beleza, tá bom. Não, tá é bem lembrado, João, até não comentei por causa disso, porque a gente já tem todo... Né, João? Beleza. Já está todo... Surpresa. Já está tudo organizadinho em relação a isso. Depois pode contar para a gente, né, que vai ser um trabalho bem bonito. Ou deixa para o briefing também, porque eu gosto de fazer um suspense. Só Bom, uma pergunta antes de seguir. A carteira de vacinação pode ser aquele certificado do Conect SUS? pode. Pode? Inclusive, isso na verdade, ele é internacionalmente oficial, é esse, né? Não é a carteirinha escrita à mão no posto. Inclusive, eu não tenho, bem lembrado. Tem que pegar esse negocinho aí. Aquilo que eu falei no início, a gente vai fazer parte de uma ação de saúde. A gente vai entrar numa comunidade que não nos convidou para estar lá, a gente se ofereceu. A gente vai dar e oferecer saúde e bem-estar para aquela população, que na Amazônia casualmente está nos esperando, mas em geral não. Lembrem-se que a gente faz parte de um todo e que a gente não pode, de maneira alguma, esquecer desse conceito coletivo. Óbvio que em algumas situações de estresse ou de risco que pode vir a acontecer, a gente se torne a olhar para nós mesmos e esquece um pouquinho do ambiente. Tentem, da maneira mais leve e bonita, se doar por todo, gente. Lembrem que vocês vão ser uma equipe e o coletivo vai ser o mais importante em toda a ação.
Eu digo isso porque vai chegar um momento que vai ter todo mundo cansado, que vai estar com calor, que vai estar com fome e que vai dar nervos, tá? Vai dar bastante nervos. Respirem, olhem para os lados, vejam, curtam a natureza que vocês estão vivendo e curtam o momento que vocês estão vivendo. E a gente precisa ter muito respeito por esse momento e por todo o ambiente que vai estar nos recebendo. Obviamente, isso é uma expedição de áreas remotas. A gente não está indo para uma zona urbana, a gente não está indo para uma situação, por uma zona de interior de estado, que alguns de nós é acostumado até a frequentar, não. São ambientes completamente remotos e isolados. Tem uma estrutura de cidade? Óbvio que sim, porque também nesses vilarejos que a gente vai passar, eles até têm alguma estrutura, vocês vão ver. E quando me refiro a alguma estrutura, é somente alguma estrutura, não é a personificação de uma cidade. Tenho muito respeito pelo ambiente. Primeiro, água. A água é sempre uma questão. Falta água ou a água não é potável. Respeitem, por favor. A durabilidade do banho deve ser o menor possível. A gente precisa respeitar isso. Tá? Se puderem levar produtos de higiene que sejam biodegradáveis, a Raquel depois passa uma lista que a gente já tem essa listinha toda, é bem interessante. Por respeito ao ambiente que a gente vai se introduzir sem ser convidados mais uma vez. Tá? Em relação à internet e sinal de telefone, por óbvio, quem pega uma canoa, anda 44 horas dentro do rio, imagina que o sinal de internet não seja o melhor de todos. Não dispomos 3G, não dispomos 5G, e a conexão ela é bem falha. Obviamente que nas cidadezinhas acaba tendo alguma comunicação, mas, por favor, tentem desligar do todo, porque vai faltar sinal de internet, sinal de telefone, tá? E, na verdade, vocês vão ver que isso não vai fazer a menor diferença, não vai fazer a menor falta, mas eu acho que é importante a gente pontuar, porque sempre tem as pessoas que têm um pouco mais de dependência de conexão, e o mundo é exatamente isso, mas a gente está indo, novamente, para um ambiente de áreas remotas, tá? E aí a gente entra numa questão bem delicada, que é o que é vestir a camiseta do Instituto Dharma. Quando a gente veste essa camiseta, acontece uma mágica que é muito linda, assim, a gente se sente com uma capa de proteção e de super-herói ao mesmo tempo, porque existe uma conexão muito legal que acontece em todos os voluntários, e óbvio que numa primeira reunião não parece isso, mas acreditem, quando vocês botarem o pezinho no campo e vestirem essa camiseta, vocês vão entender o que eu estou dizendo agora. Na verdade, fico até arrepiada, mas é exatamente isso. Respeitem essa camiseta, porque respeitando o fato de vocês estarem vestindo essa camiseta, vocês vão estar respeitando o paciente, a criança, a pessoa daquela comunidade que a gente vai estar lidando. Óbvio que somos todos adultos, mas é imprescindível que a gente relembre algumas coisas. Por exemplo, enquanto estiverem vestindo a camiseta do Dharma, não batam fotos com as pessoas sem que elas permitam, e, por favor, não tirem as máscaras para fazer fotografia com os pacientes. Isso somos, de novo, uma expedição que leva saúde e bem-estar para as pessoas. Nesse contexto, a gente tem responsabilidade moral e profissional de manter alguns protocolos. Não tirem a máscara, não batam fotos sem serem autorizados pela população. Se for bater foto com as crianças, eles amam o celular. Chega ali, eles querem bater selfie, querem mexer no celular. Isso é muito legal, isso faz parte, e vocês vão ver, é uma parte super interessante da expedição, essa interação que a gente tem, principalmente com as crianças. Mas lembrem-se de pedir autorização para as mães, de comunicar que vocês vão fazer algum tipo de postagem se forem fazer. E enquanto vestindo a camiseta, não publiquem nenhuma foto sem o uso da máscara, tá bem? Lembrem disso, porque vai chegar lá na hora, a gente acaba esquecendo um pouquinho, mas é imprescindível que isso fique martelando. Por isso que eu tenho que fazer sempre esse papel, tá? De ser a chata, desculpa. Alguém tem que fazer.
Os atendimentos. Eu sei que tem várias pessoas que nunca fizeram voluntariado nesse grupo. A gente tem uma tendência a usar o dress code que a gente usa dentro do hospital. Esqueçam tudo isso. O nosso uniforme vai ser a nossa camiseta. Essa camiseta tem vocês vão ver, é um tecido absolutamente fácil de lavar e de secar. De um dia para o outro, ela fica super sequinha e limpa. Obviamente, vai estar quente, podem usar bermuda. Lembrem-se de respeitar o ambiente, de obviamente não ir com uma roupa muito curta, mas façam uso da roupa que vocês desejarem. Não precisa usar jaleco, não precisa usar scrubs, não precisa usar nada que a gente usa dentro do hospital. Basta vocês verem nas expedições que estão em andamento, o dress code das pessoas é uma coisa que não tem mistério nenhum. E vocês vão passar bastante calor, tá? Isso é uma outra coisa extremamente importante. A gente está indo para áreas remotas. Não é um ambiente hospitalar. Muitas vezes a gente vai conseguir montar estruturas internas, seja em igrejas, em galpões, nesses centros comunitários, e aí os atendimentos são feitos em mesa direitinho, com cadeira, com um telhadinho, com sombra. Algumas vezes a gente vai fazer esses atendimentos embaixo de árvores. Então, estejam preparados para essa diversidade também. Parece bem bonitinho nos filmes, mas é uma situação no início, principalmente no primeiro dia de atendimento, que a gente estranha um pouquinho. Mas vocês vão rapidamente se adaptar, porque a energia de tudo como acontece é uma coisa muito, muito, muito legal. Por óbvio, esses pacientes têm uma cultura completamente diferente da nossa. O João vai falar, obviamente, sobre isso depois, mas o que eu quero dizer? Tenham bastante paciência no momento da consulta. Principalmente quem atende SUS é acostumado a fazer uma consulta super rápida, super dinâmica, porque os pacientes têm uma capacidade intelectual de acompanhar o nosso raciocínio bem rápido. Os pacientes que vivem em comunidades mais isoladas, vocês vão perceber isso. Eles têm um vocabulário muito menor, então tentem usar uma linguagem mais simples possível. Falem com lentidão, principalmente as pessoas que são do Sul, eles não entendem muito bem o início quando a gente está conversando. Tenham bastante paciência com essas pessoas. Eu estou falando tudo isso, e é um exagero eu estar falando tudo isso. Vocês vão ver que quando chega na hora é tudo muito leve, muito descontraído. Mas eu acho importante a gente lembrar que as consultas, elas não vão ser tão dinâmicas quanto elas são no nosso dia a dia. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá. Eu tenho desculpa, eu estava abrindo o microfone. Tem, assim, uma estimativa de tempo de cada consulta? Como que é isso? Isso, já vou falar isso agora mesmo. Ah, tá. A gente acaba marcando para médicos clínicos e especialidades que não têm um exame físico detalhado, uma consulta a cada 20 minutos. Parece uma eternidade, porque quem atende ambulatório de SUS sabe que a consulta às vezes é muito mais dinâmica, muito mais rápida. Mas não dá bem, pela nossa experiência, a gente acaba marcando as consultas clínicas e gerais a cada 20 minutos, dá uma média de 3 por hora. Obviamente, a gente deixa um tempo de transição entre chega um paciente, sai outro, até que o pessoal da triagem conduz esse paciente até a mesa de vocês. As consultas de pediatria e de gineco acabam sendo de 30 minutos, porque precisa de um exame físico um pouco mais detalhado no gineco, obviamente, e da pediatria porque as mães têm que explicar, enfim, consulta de pediatria normal. Dentistas, fisioterapeuta, a gente costuma marcar uma consulta por hora, tá? Por isso é super importante a pontualidade. Quando a gente faz uma expedição de saúde, as pessoas estão extremamente ansiosas por nos receber. Se a gente marca 7h30 o início dos atendimentos, às 7 horas as pessoas das 7h30 já estarão lá.
Por que essas consultas são feitas com hora marcada? Justamente para a gente não ter aglomeração. Então, a gente vai fazer todas as agendas, o levantamento epidemiológico é feito com antecedência, são feitas todas as agendas, e as pessoas são estimuladas a chegar no seu horário. Eles chegam um pouquinho antes, todos chegam um pouquinho antes, o que nos facilita, de certa forma, porque daí a gente consegue fazer essa transição e ter consultas de uma maneira mais dinâmica. Quem fica na triagem consegue ter um desfecho muito melhor dessa parte. Mas as consultas são basicamente isso. Clínica geral e medicina básica, 20 de cada 20 minutos, pediatria, gineco, e aí procto, uro, que tem exame físico mais intimista, 30, dentistas, 1 hora inteira. Aí, psicólogo, 1 hora inteira também. Mais alguma dúvida? Certo. Oi, eu queria saber da parte da GO, a gente vai ter maca para examinar? Não sei como que vai funcionar. Sim. Tem espéculo? E espéculo, a Clara pode explicar depois. O espéculo dessa expedição fica com a coordenação, eu realmente não sei. Mas maca, biombo e consultório com privacidade, o gineco, o otorrino tem. Isso sim, pode ficar descansado em relação a isso. E vocês sabem se tem gestante, se é só gineco? Clara? Então, a gente ainda está em contato com o pessoal de lá para saber o perfil epidemiológico dos pacientes. Isso como é uma região que, assim, tem uma região nova que a gente vai atender, né? A Arapixi é uma comunidade nova que o Dharma nunca fez expedição para lá. E as expedições anteriores, a gente não tem o perfil de todos os pacientes. Então, a gente está tentando lá o contato com o pessoal. Então, a gente ainda não tem essa resposta agora. Espero que na próxima reunião eu consiga te responder isso. Mas a gente vai ter uma reunião provavelmente essa semana ou na próxima com uma pessoa de lá que, enfim, que ficou de passar todas as informações para a gente. Mas a ideia é que a gente vá... Mas a ideia é que a gente vá, pelo menos minimamente, sabendo mais ou menos o perfil dos nossos atendimentos. Sim, e acho que vale falar que, assim, o consultório da GO, entre outros, ele é adaptável, tá, gente? Então, assim, não é um consultório que vocês estão acostumados a trabalhar. Então, por exemplo, na Fazenda, que é um dos locais que a gente vai atender, no segundo, a gente faz uma adaptação numa cama para maca. Então, a gente tem algumas limitações para esse atendimento, tá? Mas acho que, muito do que a doutora Renata falou, a gente faz dentro da nossa estrutura o melhor. Na Fazenda e no Céu do Mapear, eles já conhecem a gente, então a gente já foi lá, eles sabem como é. Arapixi, que vai ser a primeira vez que a gente atende, eu acho que é um trabalho que a gente tem feito de conscientizar a importância de como a gente vai estar lá, para tentar ter o mínimo de estrutura, mas a gente vai ter que ter aí a flexibilidade dos locais que a gente vai atender, tá? Os consultórios de medicina básica, pediatria, e que não envolvem exame físico, que tem necessidade de privacidade, acabam sendo feitos de uma maneira muito mais rudimentar. Mas essas consultas ginecológicas, principalmente, uro e procto, a gente acaba adaptando com biombos. O paciente, obviamente, fica com a privacidade que ele merece. Nenhum paciente é exposto e nenhum médico é exposto também. Só que isso é uma coisa importante para a gente lembrar, vou repetir. Lembrem-se, a gente vai estar em áreas remotas, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Às vezes a iluminação é um pouco mais precária do que a gente gostaria. E mesmo assim vai ser mágico. Podem acreditar. Mais alguma pergunta em relação a isso, pessoal? Porque tem um outro ponto importante, que daí a gente entra na parte mais emocional de todo. O que acontece? A gente acaba se envolvendo de uma maneira muito intensa com tudo que acontece numa expedição de saúde, em qualquer âmbito. Estou falando desde educação ambiental, desde reciclagem de lixo até atendimentos médicos. Por favor, não façam promessas para os pacientes. Não façam promessas que a gente não possa cumprir. Por exemplo, precisa fazer um eletrocardiograma no paciente.
Não, eu vou solicitar o eletro para ti e eu vou dar um jeito de resolver. A gente não tem o direito de iludir a população com uma coisa que a gente não tenha certeza que vai cumprir. A gente tem um projeto dentro do Dharma que é uma coisa muito legal de fazer um atendimento médico continuado à distância, fazer telemedicina nas áreas que a gente está indo, todas as nossas áreas que agora, todas as expedições esse ano a gente vai selecionar algumas pessoas locais para que a gente consiga fazer essa continuidade, mas isso não foi implementado ainda. Então, muito cuidado com o que a gente vai prometer para os pacientes. Não prometa tratamentos crônicos, não prometa cura, que talvez não venha a acontecer. Lembre-se que a gente não está dentro de um hospital, a gente não tem recurso diagnóstico. Os diagnósticos são feitos eminentemente clínicos, a menos que eles já tragam alguma coisa, e a menos que a gente tenha a nossa endócrina, que agora vai mudar o desfecho da vida do diabetes na Amazônia. Mas todas as outras áreas a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado em relação a isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou que entenderem que existe sim uma possibilidade de solucionar ou resolver aquele problema, se dirijam a Clara, ela vai ponderar o quanto a gente vai conseguir fazer promessas para aquela população, para aquele paciente. É muito difícil da gente conseguir segurar essa onda, porque assim, a vontade que a gente tem de dizer, não, eu volto aqui ano que vem, nem que eu venha sozinha, só para revisar o teu exame. A gente tem esse ímpeto de fazer isso. Não façam, a menos que vocês tenham 100% de certeza que isso vai acontecer. Bem? Dúvidas mais? Não? Acho que é isso, tenho né? uma dúvida em relação a isso do segmento. Então, existe a possibilidade de ser solicitados exames, ou se a gente julgar necessário se a gente julgar que aquilo necessita de exame, a gente conversa com a Clara, que é a coordenadora. Eu acho que essa é a dúvida principal. Eu vou responder, eu já sei que tem uma próxima, porque essa dúvida sempre leva a outra. Primeiro, a gente tem que considerar a ausência completa de exames. A gente tem que considerar que a gente vai fazer diagnósticos clínicos e a gente não tem capacidade de realizar procedimentos invasivos ou tratamentos crônicos enquanto uma expedição de saúde. Essa é a regra número 1. O que acontece dentro dessa regra? A gente acaba evoluindo de alguma forma por um passinho a mais. Existe, em algumas situações, que às vezes os pacientes já trazem os exames, a gente consegue ter um vínculo, seja com agente comunitário de saúde, com assistente social ou com enfermeiro do posto, quando existe posto de saúde. Na maioria dos lugares que a gente vai, não existe nenhuma referência de saúde. Por isso que a gente está lá. Caso tivesse, a gente não teria nenhum sentido de estar presente. É bem complicada essa parte. A gente já conseguiu fazer coisas, lembra, João, na África também, a gente conseguiu dar muito mais passos do que a gente gostaria. Mas, basicamente, a gente faz uma medicina básica, rudimentar, ainda que dentro da nossa especialidade. E isso acaba sendo muito. Eu sei que parece pouco e a gente fica com uma pré-frustração, mas no momento que vocês chegarem lá, vocês vão ver que parece muito mais. A gente tem projetos de implementar uma medicina continuada, uma assistência continuada, e para isso os voluntários estão sendo criteriosamente selecionados esse ano. Passo por uma seleção muito minuciosa para vocês estarem em cada expedição, porque vocês são parte do todo e a gente acredita que vocês que foram selecionados para essas expedições, de fato, entendam o que é o Dharma, que é se manter elevado, é fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que tudo fale ao contrário. E é por isso que a gente sempre volta nos mesmos locais de atendimento. E é por isso que a gente tem que ter uma cautela em relação a promessas. A gente vai voltar para a Amazônia? Vai, todos os anos. A gente vai voltar para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão, para Pernambuco, com certeza. Mas a gente não pode pontuar promessas. Entendeu? E os exames entram dentro desse prisma. A gente não tem como prometer que vai fazer uma tomografia, que vai fazer um raio-x, que vai fazer um hemograma qualquer, infelizmente.
Bom, se vocês detectarem dentro dos pacientes de vocês uma urgência, detectarem um problema, um risco de morte iminente, uma doença potencialmente grave, para isso existe Clarinha Coordenadora, que vai já ter feito todo o mapeamento de rotas de resgate, de rota de transferência e de atendimentos de urgência, se for necessário para esses pacientes. Obrigada. Ficou claro? Porque me pergunta, porque isso é bem delicada essa parte, eu entendo que é bem delicado. Qual é a tua especialidade? Desculpa. Ginecologia. Porque eu tinha pensado, por exemplo, se eu tenho um paciente ali na minha especialidade, né? Ah, tô com uma bola na vagina, você vai ver uma tumoração enorme, hipótese diagnóstica de um CA de colo. Perfeito. Eu não vou falar, obviamente, pelo que eu entendi do preceito ético, eu não vou falar para o paciente, deve ser um câncer. Nunca. Não. Mas qual é o segmento que eu dou para ela? Pelo que eu entendi, não tem contra-referência também. Mas aí ela... mais ou menos. Vou te explicar. A neoplasia, por incrível que pareça, é uma das únicas coisas que funcionam em rede, porque tem o Disque Onco. Então, assim, se vocês tiverem suspeita de qualquer neoplasia, se dirijam à Clara. No prontuário dos pacientes vai ter o nome deles, a idade, a queixa principal e o número do SUS. É um saco para quem é coordenador, porque a gente tem que botar 8 dígitos em todos os pacientes. Mas para que isso serve? Justamente por isso. Porque no momento em que tu, gineco, que tem uma possibilidade de visualizar uma neoplasia, seja o que for, ou um HPV bizarro que não dá para cauterizar ali, ou qualquer outra coisa, o Disque Onco funciona muito bem, em qualquer lugar do Brasil. Se tu tiver essa suspeita, Clara vai estar lá com uma pranchetinha na mão, vai pegar o nome desse paciente, ela já tem o número do SUS, e aí a gente vai tentar vincular esse paciente. O ano passado, no da Windy, aconteceu uma coisa super interessante. Chegou uma senhora com uma dor abdominal, uma massa meio estranha, a gente fez um FAST, não tinha nenhum ecografista na expedição, vimos uma massa tumoral, a gente conseguiu deslocar essa paciente, porque a gente estava próximo de um hospital de referência, aliás, do hospital de referência ali da cidade dela. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira ela estava em Fortaleza, no sábado ela operou a neoplasia de ovário dela. Foi fantástico, assim, surreal. Mas o Disque Onco funciona muito bem. Então, se vocês perceberem qualquer coisa, se dirijam à coordenação, que a Clara vai dar um jeito de fazer o segmento dessa paciente, ainda que à distância. Mas vocês, voluntários, não se comprometam de fazer nesse momento. Perfeito, obrigada. E de gineco, uma coisa importante, pode levar ácido para fazer cauterização de HPV básico, dá para fazer. A gente costuma fazer nas expedições, pequenos procedimentos. Mais alguma coisa? Não? Eu acho que o João pode falar da parte cultural, né, Raquel? Podemos. Pode super deixar aqui um dúvida. Gente, em relação a... Deixa eu só é isso, de dúvidas, assim. Em relação a EPIs e material de atendimento, acho que está tudo ok, né? Roupa de atendimento, relaxem, camiseta, graças a Deus, camiseta, chinelo, shortinho, imprescindível. Eu sei que é redundante e que vão virar os olhos. Protetor solar, repelente. Repelente preferencialmente à base de caridina. Tem mosquito atômico. Tem mosquito atômico que fica em cima da roupa. Os repelentes à base de caridina conseguem manter uma proteção para vocês de mais ou menos 8 horas, mas ainda assim a gente estimula que ele seja renovado a cada 4 horas em campo, tá? Então, protetor solar e muito repelente. E eu vou passar um checklist, tá, gente, de sugestão do que, na verdade, do que a gente precisa levar na obrigatoriedade, estava lá na inscrição, mas caso vocês ainda não tenham olhado para isso, e o que a gente sugere como repelente, quais repelentes, quais funcionam, que a gente já sabe que funcionam melhor, enfim, e a gente pode tirar essas dúvidas lá no grupo mesmo, tá?
João, antes de você começar, eu vou só passar o roteiro rapidinho, eu acho que a gente já falou bastante isso lá no grupo. Então, da chegada e do retorno, alguém tem alguma dúvida de horários, de voos, de alguma questão? A gente vai buscar vocês, a gente vai estar lá no aeroporto de Rio Branco, tá? Vamos sair todos juntos do aeroporto. A gente vai até a Boca do Acre. A gente vai dormir a primeira noite na Boca do Acre e no dia seguinte a gente vai para a nossa primeira localidade, que é Arapixi, tá? E aí, até a Boca do Acre a gente tem conexão, a gente consegue falar com a família, a gente consegue ainda estar conectado. Dali em diante, os 2 primeiros dias em Arapixi tem 0 conexão. Então, assim, a nossa dificuldade atual hoje de fazer todo o levantamento é exatamente essa. Então, eles não têm conexão lá. Então, eles só falam com a gente quando eles voltam para a Boca do Acre, né? Então, assim, são 2 dias que a gente vai ficar com certeza offline. E nos dias seguintes, algumas localidades a gente consegue algum tipo de conexão, tá? Quando a gente chega em Boca do Acre, a gente vai fazer um briefing com vocês, já com todo esse mapeamento que a gente falou, que a gente vai passar também para cada especialista, conforme a gente for tendo a relação dos pacientes, a gente vai conversar com vocês, a gente vai passar para vocês se tem alguma questão que a gente precisa de ajuda, de alguma informação, a gente vai se comunicando em relação a isso, tá? Mas no dia do briefing também a gente vai falar exatamente quais são os horários, como que a gente vai atender, quantas pessoas e tudo que envolve, quantas horas de barco, a expectativa, porque também a gente não tem como ter 100% de certeza de tempo, né, nesse deslocamento. E aí, no dia 16, a gente faz, então, Arapixi, Fazenda São Sebastião, Céu do Mapiá. No dia 16, a gente retorna para a Boca do Acre, a gente dorme lá novamente. No dia seguinte, cedinho, a gente vai para o aeroporto, tá? Eu preciso depois que vocês me mandem os voos de vocês, mas eu mando isso também pelo grupo. A gente organiza certinho e qualquer dúvida em relação à logística, pode colocar no grupo ou pode me mandar direto, não tem problema nenhum, tá bom? Fiquem à vontade, não fiquem com dúvidas em relação à chegada e saída, tá? Aí eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida, tá, pessoal? Porque vai surgir um monte de dúvida banal que a gente tem vergonha de falar no grupo. Daí pode me chamar offline. Pode me chamar também. Qualquer coisa, estamos aí. Aí, Vou tirar aqui da tela, tá? Para a gente ver, para te ver. Pronto, ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse pessoal. Suzana, Clarinha, que saudade. Guilherme, Júlia, os dois vão. Guilherme e Júlia. O casal é maravilha. Nós temos 3 casais nessa expedição. Paula, Vinícius, Maíra, Lu, Isabel, João Paulo Serra. Que saudade, hein, velho? Que saudade! Que saudade! E Nath, cadê Nath? Nath tá se escondendo. Larissa, nossa, esse grupo tá muito bom. Eu tô com inveja de vocês, eu queria estar aí. Queria ir com vocês. Na verdade, a Amazônia é minha expedição predileta, né? Eu tenho uma grande conexão com a Amazônia e já fui algumas vezes em outros roteiros também, fora de expedição de saúde. E é uma coisa assim que é inexplicável. Tem que viver. Tem que viver a Amazônia, você tem que sentir a Amazônia. E a expedição já começou, não sei se vocês sabem, né? Quando a gente define que a gente tem essa vontade de contribuir para o todo, de sair do nosso mundo e viver uma coisa diferente, um desafio, a expedição já começou. Então, a expedição de vocês da Amazônia já começou há muito tempo, né? A partir de que vocês tomaram essa decisão. Ô, Nath, ali, ó. Lindona! Saudade! Então, eu não sei se alguém já foi para a Amazônia aqui. Alguém já foi? Então, vocês vão no melhor cenário, que é uma das melhores formas de conhecer a Amazônia, que é no meio de expedição médica. Porque uma coisa, quando você vai fazer um turismo, você vai conhecer os pontos, mas você não vai ter interação com as pessoas da forma que vocês vão ter numa expedição médica. Então, isso é uma coisa transformadora. Transformadora como ser humano. Vocês vão voltar com outra mentalidade, vocês vão voltar com outra forma de agir com seus pacientes, com sua família, com seus amigos. Isso eu tenho certeza absoluta. Só precisa uma coisa, só uma coisa para vocês terem essa experiência, na minha opinião, da melhor forma possível. Não criem expectativas. Então, quando a gente vai para uma expedição médica, a gente vai aberto. Nós vamos com o coração aberto, porque a gente está indo para oferecer o nosso melhor.
Quando eu coloco muita expectativa em cima de expedição, não, eu quero atender, eu quero ir lá, vou fazer meu melhor e quero atender não sei quantos pacientes, eu sou super-herói. Esqueçam, bota essa capinha de lado, super-herói, porque nós não somos isso. Nós estamos indo lá para oferecer o que tem dentro da nossa condição de como ser humano, nossa condição de conhecimento, nossa condição no momento atual, que já é muita coisa. Vocês estão dando um passo importante, vocês estão saindo do seu convívio familiar, do seu trabalho, estão investindo dinheiro nisso para ir para um local oferecer solidariedade, oferecer compaixão. Então, pouquíssimas pessoas fazem isso quando a gente coloca um universo de pessoas que estão dispostas a tirar uns dias de férias do trabalho para fazer isso. Então, só isso já vale a pena. Então, quando a gente sai desse local para ir para um local que não é nossa casa, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é o respeito. Eu não estou saindo de minha casa para ir em outra casa para estar olhando o que tem de errado, o que tem de certo com o meu mundo. Então, isso é uma coisa que é muito importante em qualquer expedição que a gente vai, ter essa noção de que o mundo que a gente vive não é certo, não é errado, é o seu mundo. Então, quando eu chego num local, eu evito fazer juízo de valor. Na África, em Fiji, na Amazônia, no sertão, porque aquelas pessoas estão vivendo com as condições que elas tiveram. As coisas que ela apresentou para a gente hoje faz parte da história de vida delas. E que a gente não está ali para julgar. Por que eu falo isso? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai para essa expedição da Amazônia vocês não estão indo para a tribo indígena. Teve muitas pessoas que foram na primeira expedição comigo que só quando chegaram lá que sabiam disso. Então, quando a gente se propõe a ir para uma expedição, uma coisa básica é a gente ter uma noção do local que a gente está indo. Então, eu vou dividir algumas partes. Primeira coisa, é um local inóspito. A Amazônia é inóspito. Não é uma trilha na Chapada Diamantina. Não é uma trilha na Chapada dos Veadeiros. Tem mato do mesmo jeito. Mas é totalmente diferente. É um local que é muito quente. Tem muito mosquito. Muito mosquito. Você vai passar o expose 10 vezes por dia. E não vai adiantar. E você vai dormir e vai ter mosquito lhe mordendo por cima da rede. Então, isso já vai preparar seu psicológico. Vai coçar, vai doer? Vai. Mas acostuma. E todo mundo vai sobreviver. Então, primeira coisa, geograficamente é difícil de chegar, é cansativo. O barco é cansativo, não é confortável. Vocês não vão num barquinho sentado com as costas apoiadas. Não, não é. É um barco pequeno, voadeira, barulho. Mas é uma delícia. É uma delícia, porque depois que vocês voltarem, você falar, meu Deus do céu, eu quero ver tudo isso de novo. Porque é muito bom. Então, quando a gente vai aberto, sabendo o que é que vai encontrar, e mesmo assim a gente surpreende, fica mais fácil. Mas mesmo assim, a gente tem sempre que estar em nossa mente que as coisas não são... É o desafio. A questão é essa, é o desafio. A gente está aberto para viver esse desafio. A comida lá é muito boa. A comida da comunidade que eles fazem, eles são muito carinhosos. É uma comunidade muito especial, que eu vou falar especificamente no próximo ponto. Então, falando da parte geográfica. Então, a gente está num local completamente inóspito. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde pisa. Não vou chegar a me jogar no rio direto. Se eu não conheço, no Igarapé, por exemplo, como é que funciona aquilo ali. Por que eu estou falando isso? A Amazônia é um local onde você coloca o pé, pode ter algo que vai te prejudicar, vai te trazer um problema. Então, direto, toda expedição, assim, todas as vezes que eu fui na Amazônia, teve acidente com a raia. Então, quando a gente coloca o pé no rio, tem que ser sempre arrastando o pé, porque se você pisa na água de vez, pode ter uma raia ali embaixo que você não vê, ela vem com um ferrão e fura seu pé. A 12 horas em um hospital não é uma coisa boa disso acontecer. Então, muito cuidado. Se eu vou na mata, vou fazer um xixi, vou ver os pássaros e tal, não vai sozinho, porque se acontecer uma coisa, você está sozinho ali, não tem ninguém para te ajudar. É um local inóspito, então, sempre acompanhado. Se eu vou fazer alguma coisa, eu chamo uma pessoa para ir comigo, eu aviso, eu vou ali, tá certo? Volto. Isso é importante, gente. Isso é importante porque quando a gente entra ali no local, só tem vocês. É uma família, mas que a gente sabe que todo mundo tem que estar junto. Se a gente quer que todo mundo vá e volte com saúde, saudável. Mesma coisa. Aí você chegou, passou por essa parte toda de adaptação inicial.
que é uma coisa que vai acontecer nos primeiros dias, você está cansado da viagem, um voo é cansativo, você chega de um avião, vai pegar um carro de madrugada para pegar a estrada. É cansativo, não tem para onde correr, é cansativo. No outro dia você vai estar cansado, você vai pegar um barco 3 horas para ir para outra comunidade. Então, o cansaço vai fazer parte dos primeiros dias, mas depois seu corpo vai se acostumando. E quando você começa a fazer atendimentos, aquele atendimento não é o atendimento que a gente quer fazer diagnóstico. Por que eu falo isso? O atendimento que você quer fazer é trazer dignidade. O atendimento que você quer fazer é trazer amor. O atendimento que você vai fazer é trazer compaixão. Aquelas pessoas, possivelmente, teve pessoas que nunca tiveram uma consulta de mais de 5 minutos, de mais de 10 minutos. Então, quando Renata fala que é 20 minutos, você possivelmente terminaria a consulta, se estivesse aqui em 3, em 5 minutos, para dar o diagnóstico de uma hipertensão, de alguma coisa que você vai ver ali, de uma diarreia. Você não ia gastar mais do que 5 minutos. Mas por que é importante? Porque quando a gente fala do estudo Dharma, a gente não está querendo dar diagnóstico. A gente não está ali para resolver problema de saúde. A gente quer trazer saúde. Então, a gente quer trazer amor, quer trazer outra visão de como o médico pode atender. Isso é importante para o crescimento, seu crescimento profissional e pessoal. E é importante para esses pacientes que vão descobrir uma nova forma de interagir com alguém que está ali para ajudar ela. Então, às vezes, a pessoa está ali e ela só quer atenção, ela não tem nada. Eu cansei de atender paciente que não tinha queixa. Teve um paciente que tem 90 anos que nunca tinha ido no médico. Ele falou, não, só vim aqui para conhecer vocês. Tô ótimo, só vim aqui conhecer. Passei 20 minutos conversando com esse cara. Então, entendeu? Essa é uma coisa assim que a gente tira. Não é aquela coisa que eu saí de São Paulo, atendi 3 pacientes hoje. Nossa, não veio ninguém hoje. Que tristeza. Gente, você não tem ideia da diferença que vocês fizeram na vida das 3 pessoas. E uma coisa é importante ficar clara. Não espere nada de volta. Porque tem gente que você vai atender e que ela não vai lhe dar o menor valor também. Tem pessoas que... Não são todas as pessoas que vão te fazer positivo porque você está lá. Porque aquelas pessoas apanharam tanto na vida que elas estão ali também. Tem pessoas que vão estar ali para te criticar. Para falar, não, nossa, mas vocês vieram não trouxeram medicamento nenhum. Ave Maria, aí não vale a pena não. Eu já ouvi isso. Vocês vêm para cá para atender, não resolve nada, não tem um eletrocardiograma, não tem um exame para coletar sangue. Meu Deus do céu. Aí nem vale a pena vir. Eu já ouvi isso. Então, o que vem das pessoas, essa coisa também, a gente não pode absorver isso. Porque é dela, não é nosso. A gente está ali, como eu já falei, o primeiro passo que vocês já deram é o mais importante. De sair de sua casa, de acreditar no projeto, de levar uma condição de saúde melhor para essas pessoas. Então, uma pessoa que você faça a diferença numa expedição dessa já é muita coisa. E vocês vão estar num local abençoado, um local que é uma das mais profundas conexões que eu já tive em minha vida, é a Amazônia. Quando você entra aquilo ali, é uma coisa que você vai entrando pelo garapé e você sente a natureza lhe abraçando, você sente essa conexão. É uma coisa que é inexplicável. Se eu pudesse falar aqui 10 horas para vocês, eu não conseguiria explicar. Porque você sente realmente uma conexão diferente, que é tudo muito intocado ainda. Claro que você vai passar pelo rio, vai ver num plástico, você vai chegar na comunidade vai ver uma Coca-Cola, uma frasco de Coca-Cola no chão. Então, não é uma coisa utópica. Você tá ali, não, vou ver aquelas pessoas que estão vivendo no meio. Nada. Já chegou internet, já chegou doce, já chegou droga, entendeu? Então, não é aquela coisa... Não existe mais mundo isolado totalmente hoje em dia. A gente vai para lá, vai para Uganda, vê as coisas não são assim, não existe mais isolamento, é muito difícil. Claro que tem comunidades na Amazônia que são muito isoladas, de tribos indígenas que são muito isoladas, que tem pouco contato, mas não é nosso caso dessa expedição agora. Então a gente não vai estar no mundo completamente à parte. As pessoas que vão conversar ali são pessoas que têm celular, são pessoas que vão para a comunidade, não são pessoas que estão antenadas. Claro que é diferente da pessoa que vive na capital, Então esse é o primeiro ponto, a gente ir se doar sem expectativa, porque o primeiro passo a gente já deu. O primeiro passo importante da gente se abrir para conhecer uma nova forma de atendimento, uma nova forma de levar uma visão diferente do que o médico pode ser e fazer diferença na vida dessas pessoas. Isso resgata dentro da gente, dentro dos períodos que a gente passou na faculdade, aquelas ideias iniciais de fazer realmente diferença na medicina diferente. Porque tem gente que muitas vezes entra no automático, todo mundo tem a TV. Acredito eu, todo mundo já passou por um período de você trabalhando ali como na rodinha do rato, né?
trabalhando para ganhar o plantão, ganhar dinheiro, para comprar outra coisa e tal ali. E acaba que o paciente é só uma parte do processo, né? Eu quero fazer mais plantão, eu quero atender mais pacientes para fazer com que minha vida ande mais rápido. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem que pensar também que o que nos levou a escolher a medicina, o que nos trouxe essa missão, o que eu posso fazer diferente, isso traz uma nova visão. Para os pacientes isso faz muita diferença. Mas a gente tem que pensar que eles viveram a vida toda sem a gente. E eles vão sobreviver sem a gente. A gente vai lá passar 10 dias no ano. É muito pouco. Eles vão ter problemas depois, daqui a 2, 3 meses. Então, essa visão que a gente tem de herói, esqueça isso. Em alguns casos, sim, vai fazer muita diferença. Teve caso na Tanzânia que a gente conseguiu a cirurgia cardíaca para criança. Teve outro caso que foi a cirurgia ortopédica dificílima. Alguns casos, realmente, são pontuais, assim, não. Fez muita diferença. Mas tem outros casos que os problemas vão continuar, porque a gente não tem como controlar isso ainda. Existem projetos de acompanhamento, mas nesse momento a gente não tem como controlar. Então a gente tem que tirar essa utopia de que a gente vai mudar a vida da pessoa com um atendimento. Não vai ser legal, vai ser bacana, as pessoas vão voltar diferentes, vocês vão voltar diferentes, mas pé no chão. Não tem nenhum herói. Então isso é muito importante quando eu vou compartilhar minhas histórias também. Se eu vejo tanta coisa boa, porque quando eu vou compartilhar a minha história para outras pessoas, eu vou expor esse paciente, ou expor alguma história que não é legal. Essas coisas, a pessoa está passando dificuldade. Então, guarda para a gente, serve como aprendizado. Eu vou contar, rapaz, conheci uma velhinha bacana, aquela velhinha me ensinou tanta coisa, falou do chá e falou de sei o quê. Eu vou contar isso, eu vou contar as histórias que fazem daquela comunidade sua comunidade especial. Nossa, eu estava saindo do atendimento, recebi 3 litros de doce de leite lá. E a mulher não sabia que eu era vegano. O que é que eu ia falar? Quando chego na casa dessa. Direto acontece isso. Direto. Outro dia eu cheguei lá, estava na Amazônia, a mulher me fez um mingau desse tamanho aqui assim. E para eu explicar para essa mulher que eu não tomava leite de vaca. E acabei tomando um copo, né? Porque era muito desfeita. A cara dela, ela olhou pra minha cara, eu nunca entendi no mundo dela que uma pessoa não come carne e que não toma leite. Então eu tomei o leite dela e tomei feliz, sem problema nenhum. Então são coisas que a gente vai fazer diferença, mas é impossível você ir para uma expedição dessa e voltar o mesmo profissional. Não tem como. Vocês vão ver isso. A visão que você vai ter do paciente depois é totalmente diferente. Você vai ter mais empatia. Você vai ter um pouco mais de paciência. São coisas que a gente vai trabalhar. Então, isso vai vir naturalmente. Então, não tem estresse em relação a isso. Em relação à comunidade, céu do mapear. Primeira coisa, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é deixar os julgamentos de lado. Quando a gente vai para uma comunidade, a gente está indo para levar o nosso melhor, como eu falei. Então, o que a comunidade faz, a forma que ela vive, é a forma que ela escolheu para viver. É uma comunidade essencialmente religiosa, essa comunidade. Isso não quer dizer que o nosso trabalho tem a ver com a religião. Não quer dizer que a gente está incluso na doutrina que é pregado lá. Então, não sei se vocês estudaram, não sei se vocês viram, pesquisaram em relação à comunidade Céu do Mapear. Mas eu vou explicar rapidamente, para também não tomar muito o tempo e não ficar muito tarde. Então, a comunidade Céu do Mapear, ela é uma comunidade que nasceu de uma doutrina, que é a doutrina do Santo Daime, que ela é uma religião essencialmente brasileira, que é uma fusão de uma vertente da natureza, de uma medicina da natureza que é baseada no chá, junto com o cristianismo. E essa fundação veio de um padrinho que lá eles tratam muito como padrinho e madrinha. Mas teve um mestre Ineu, que foi um caboclo, um negro alto, enorme, que morava na região e que conheceu o padrinho Sebastião, que foi o padrinho Sebastião que fundou essa comunidade. E eles foram expulsos de Rio Branco e da região próxima de Rio Branco, e eles foram obrigados a entrar na mata para procurar um local para assentar a comunidade dele. E essa comunidade, basicamente, é uma comunidade que tem uma doutrina religiosa, que, através de cânticos, de orações, ligada com o cristianismo, mas que eles fazem uso de um chá que chama ayahuasca, que é conhecido como Santo Daime. Os índios chamam ayahuasca, dentro da comunidade é conhecido como Santo Daime, que é um chá, basicamente, que traz alterações do sistema nervoso central, que é conhecido como chá enteógeno, que é diferente de substâncias alucinógenas, porque eles provocam a expansão da consciência. Então,
é importante a gente saber desse contexto, estudar um pouquinho mais. Por quê? Porque é o dia a dia deles. Eles vão chegar para falar isso para vocês. E vocês têm que ter noção de onde vocês estão. Então, é importante que a gente saiba, não é só o que a gente está trazendo, o que a gente pode trazer, adquirir de conhecimento também. Isso quer dizer o quê? Que eles vivem, que tem essa doutrina que tem, como qualquer outra religião, tem os preceitos, então vocês vão ver que as mulheres têm uma forma de se vestir, os homens têm uma forma de se vestir, as mulheres têm sempre o cabelo muito escorrido, o rosto não tem maquiagem. É uma coisa assim que na primeira vez que você vê, você fica um pouco assim, é muito diferente do que a gente está acostumado, mas são pessoas muito sofridas. Apesar de ter a religião como base, são pessoas que têm um índice de depressão muito alto, um índice de doença psicológica muito alto. Por quê? Porque a vida lá é muito difícil, é muito duro, é tudo muito fechado. São pessoas que não têm acesso a nada, são pessoas que não têm... Quando elas pensam em sair de lá, são 12 horas de barco. Então, são pessoas que estão acostumadas muito a viver na floresta ali. E elas têm na religião esse suporte, essa alegria de sair, de encontrar os amigos, de encontrar na cerimônia. São cerimônias que são feitas, que às vezes tem um bailado, que é uma forma de dançar, que é a cerimônia toda dançando. Tem vários tipos de cerimônia. E além da ayahuasca, existe o outro consumo de substância, que é a gente chama de Santa Maria. A Santa Maria é a marihuana. Eles fazem o uso ritualístico da maconha mesmo, mas eles não chamam de maconha. Eu estou falando isso para vocês para que vocês não cheguem lá perguntando se eles fumam maconha, porque eles consideram isso como uma ofensa. Eles chamam de Santa Maria porque é uma erva que foi trazida quando o Padrinho Sebastião teve uma visão, e aí eles utilizam dentro de rituais. Então você vai ver, você vai passar e utiliza no dia a dia também. Na casa da vovozinha de 90 anos, e a vovozinha vai estar com um charuto desse tamanho assim na porta da casa, e você não vai fazer nenhuma piadinha em relação a isso. Por favor. Então é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar em relação a isso. E muitas vezes eles podem te oferecer. Então, porque faz parte da comunidade, eles não consideram isso como uma droga. Eles têm a plantação lá dentro, só que é uma coisa que é muito restrita, como é a Amazônia. Às vezes a Polícia Federal teve lá muitos anos atrás, quando eles viram que era a forma que eles utilizavam isso, a Polícia Federal não fez nada. Porque eles entendem que aquilo ali não é utilizado de uma forma de tráfico, nada disso. Mas é importante a gente ter noção disso, porque vocês estão indo para um local que vocês vão chegar lá e vão encontrar isso. Vão encontrar pessoas que estão na comunidade, que faz parte do Santo Daime, vão encontrar pessoas que fazem uso da Santa Maria no dia a dia. Então, isso não é incomum. E aí, a gente tira nossa carapaça aqui, assim, né, de tá apontando o dedo e falar para assim, não, você não pode fazer isso porque isso está fazendo mal para o seu pulmão. A gente sabe disso, a gente sabe do que pode acontecer. Só que a gente não está lá para dizer o que é certo e errado em relação a isso. Claro, se você pega um paciente DPO-cítico que está fazendo aquilo ali e você sabe que pode ter algum benefício imediato ali, você pode orientar, mas não impor ele. Você pode oferecer uma consultoria se ele te pedir essa consultoria. Mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente com piada. Porque é uma comunidade que leva isso sério, faz parte da religião. É a mesma coisa de você chegar para o evangélico e falar que a Bíblia não vale nada. Então, faz parte do dia a dia deles. Então, isso a gente tem que ter uma mente muito clara. Vocês vão conhecer a Isabel. A Isabel é um amor de pessoa. Ela é uma das líderes da comunidade. Vocês vão participar de uma vivência com ela que depois você me conta. É o último dia. É a cereja do bolo. É uma coisa surreal. Assim que ela faz, é uma pessoa que tem muito conhecimento de medicina da natureza. Então, ela tem um centro lá que faz ervas, chás, plantas medicinais, e as pessoas são muito tratadas com essas plantas, e ela tem um conhecimento absurdo de floresta da Amazônia. Ela é uma das referências no Brasil e no mundo hoje de floresta da Amazônia. Então, ela dá curso para o Brasil todo em relação às florais, que são os extratos, né, que saem das plantas, e elas fazem todo um equilíbrio energético e, de acordo com o que a pessoa está precisando, ela indica o floral. Ela é uma especialista nisso, é uma pessoa muito especial mesmo. Amo Isabel, ela é uma pessoa fantástica, vocês vão conhecer. E tem outras pessoas da comunidade que vocês vão conhecer mesmo. Madrinha Clara, sensacional. Madrinha Rita. As madrinhas em si, que são as mais velhas, são pessoas que são
muito amorosas. Então, vocês vão conhecer, você vai querer levar para o colo. Vocês vão conhecer a esposa de Padrinho Sebastião. Padrinho Sebastião foi aquele que eu falei, que fundou a comunidade. Ela está viva até hoje, Madrinha Rita. Vocês vão conhecer, vocês vão na casa dela, vocês vão ver, é uma senhorinha de 90 e tantos anos. Mas é uma coisa surreal, assim, a forma que ela recebe vocês. E faz parte a gente entender esse processo, que não é uma comunidade que você está indo igual a outra. É uma comunidade diferente de qualquer lugar do mundo. Porque o Santo Daime é uma doutrina que está espalhada no mundo todo. Hoje em dia, tem Itália, Europa, Estados Unidos, vários países que fazem parte da doutrina do Santo Daime. Então, ela recebe muito turista também. Eles estão construindo uma igreja lá, que é uma igreja enorme, através de doações. Então, tem pessoas lá que vocês vão conhecer que são pessoas que têm condição, que moram lá, que viajam. Madrinha Clara mesmo, ela estava no Japão agora, há pouco tempo atrás, que são pessoas que estão muito ligadas com a doutrina e acaba que eles fazem muitas discussões para levar medicina, para dar palestra. Então, tem algumas pessoas na comunidade que são pessoas que têm um nível intelectual altíssimo, para a gente não achar que a gente está indo para um local que só tem uma população ribeirinha, que não teria nada demais também, como vai ser na fazenda. Mas estou explicando para vocês, para que vocês vão entender que então, existe essa peculiaridade de lá do céu do Mapiá. Então, quando a gente chega aqui, possivelmente em algum dia, é porque na expedição do ano passado eu não fui também, mas no final eles sempre querem oferecer uma cerimônia, que é uma cerimônia de bailado, geralmente, para você entender um pouco. Não é obrigado a participar. Se você quiser ir para assistir, você vai para assistir, para ver. É uma coisa diferente. Mas vocês têm que ficar totalmente à vontade. Não é para estar fazendo nada que vocês não queiram fazer. Só tem que respeitar. Por exemplo, se eu estou numa cerimônia dessa, eu não vou para lá para ficar conversando. Eu não vou para lá para estar conversando e fazendo no meio da cerimônia. Então, eu fico no hotel, eu fico na pousada, fico em casa e não vou, né? No hotel, na casa, né? Não vou para a cerimônia. Mas se eu quiser ir, eu tenho que ir lá para, pelo menos, aberto, para conhecer o que é que está acontecendo. É uma coisa que vai de cada um. Tem que ter muito cuidado. Isabel é muito cuidadosa em relação a isso. Se por algum acaso alguém quiser participar de alguma cerimônia lá, quando estiver no final, geralmente no último dia, vocês podem conversar comigo. Eu gostaria que se alguém quisesse participar da cerimônia, porque tem que passar algumas orientações, principalmente em relação ao uso do chá. E é bom que converse com a Isabel também. Então, tem algumas pessoas que principalmente pessoas que tomam remédio antidepressivo, que fazem uso de alguma substância controlada. É importante ter esse cuidado de conversar com a gente antes, porque essas pessoas não devem participar, não devem tomar. A gente está numa região que é muito inóspita, então não é que vai trazer algum mal, mas se você sentir mal, vai ser muito difícil, mais difícil para você se recuperar no meio de uma expedição, entendeu? Então, pode ser uma coisa que vai trazer problemas. Então, se alguém que tiver alguma vontade de participar, conversa comigo antes, conversa com a Isabel, que vai estar lá também. Mas é muito tranquilo em relação a isso. Eu estou disponível também para qualquer dúvida que vocês tiverem. As dúvidas vão surgindo no meio do caminho. Estou muito sentido de não poder ir, porque a Amazônia é minha paixão. Mas espero que vocês vão representar muito bem o Dharma, não tenho dúvida nenhuma. E vai ser linda essa expedição, não tenho nenhuma dúvida. Tá bom? Obrigada, Painho. Pessoal, alguma dúvida aí em relação ao que o Dr. João acabou de falar? Algum receio? Alguma coisa que queira dividir? Algum sentimento? Todo mundo tranquilo? Então, tá bom. Lembrando todo mundo de levar a rede com mosquiteiro. A rede com mosquiteiro é bem importante. Eu vou repassar todo o checklist do que vocês precisam levar, tá? No grupo para vocês. Eu acho que vale a gente pontuar que, assim, todas as ideias são bem-vindas, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram implementar ou levar, a gente tem até aqui a Júlia, que é uma voluntária nossa, que já trabalhou com a gente anteriormente, apresentou um projeto para a gente. Agora, na Expedição da Chapada, a gente teve voluntário levando soluções sustentáveis para a comunidade. Então, assim, se tiverem ideias, se quiserem, se têm ideias, mas não sabem se dá para implementar ou não, entre em contato com a gente. É tudo muito bem-vindo. O Instituto Dharma, a gente é um instituto pequeno, né? Eu acho que a gente faz coisas grandiosas, mas nós somos um time pequeno. Então, sintam-se parte, né, da nossa equipe.
estejam à vontade, tá? Para sugerir o que for. A gente está muito aberto a isso, então os nossos conselheiros eram voluntários e hoje estão aqui fazendo parte, tá? Então, assim, o que vocês sentirem, não tenham receio, a gente quer que seja uma experiência muito boa para vocês, a gente preza a comunidade, mas a gente preza muitos voluntários. Então, sintam-se à vontade para falar com a gente, tá bom? Uma coisa só, uma dúvida aqui. Alguém tem alergia? Alguma alergia? Assim, importante, a picada de inseto e tal, isso é bem importante saber. Alguém tem? Nathalie? Nath. Nath, né, Nath? Uhum. Certo. A gente vai conversar depois. Clarinha aí, fica ligada. Porque isso. tem alergia, tem que comunidade da galera. Tá numa área muito inóspita, né? Então tem que levar suporte básico. Se tiver alguma picada de inseto, uma alergia um pouco mais pronunciada, a gente vai estar isolado lá. Então tem que ter esse cuidado aí na seleção das medicações para levar. Uhum. Raquel, eu acho que eu mando o kit de primeiros socorros, que tem coisa de anafilaxia. Tá bom. Espero não precisar usar. Eu até montei um kitzinho básico aqui, depois eu vou te mandar pra gente ver como é que a gente faz. Tem a maletinha, isso. Daí a gente passa de um pro outro. Show. Eu só queria dar uma palavrinha. Só queria dar uma palavrinha com o pessoal, rapidinho, já que já tá tarde, pessoal. Só para a gente, antes, né, de encerrar, só queria dar um oi mais formal, né? Como coordenadora, é um prazer imenso, assim, estar aqui com vocês hoje. E dizer que vocês podem contar comigo para tudo. Vão surgir muitas dúvidas. Já fui voluntária de primeira viagem, eu lembro que foram muitas dúvidas. Eu lembro quanto eu enchi o saco do João, que foi meu coordenador da minha primeira expedição, né, Painho? E só que, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora, seria para, além de ir com o coração aberto, trocar a palavra ajudar por aprender. Então, toda vez que quando a gente chegar lá, óbvio, a gente vai ter vários momentos, né, de debriefing também todo dia, em que a gente vai se abrir e vai conversar, mas o mais importante, a gente já ir com isso na cabeça, de toda vez que, quando a gente chegar lá, a gente pensar de que forma que a gente pode aprender com aquela comunidade para daí sim saber se a gente pode ou não ajudá-los. Que muitas vezes, quando a gente abre esse contato, essa vontade de aprender, a gente ganha muito mais, porque a gente sai dessa visão do heroísmo, de eu estou indo lá ajudar, e não, a gente está indo aprender. E é um aprendizado mútuo de um para os outros, né? E todo mundo vai aprender junto nessa expedição, com certeza, tanto como médicos, mas mais importante ainda como seres humanos, né? Além de serem profissionais de saúde, como seres humanos. E como todo mundo já falou, podem contar com a gente. Se estiver com vergonha de mandar no grupo, acho que não tem que ter vergonha nenhuma. Manda tudo no grupo para todo mundo. Depende, né? Eu já tive vergonha do que eu tinha para perguntar. Mas se sentirem, não tem problema nenhum de mandar no privado. Pode mandar para mim, para a Rê, para a Raquel, para o João, para quem vocês quiserem. E a gente vai construindo junto aí para todo mundo chegar bem seguro na viagem e tudo correr bem. Beleza? Ótimo. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é fundamental. A gente está numa área que é muito inóspita. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde. Se eu sinto que eu estou ficando doente, eu tenho que falar. Eu falo com o coordenador da expedição. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa que está com diarreia dentro de São Paulo, dentro de Salvador, ela tem condições, a gente tem condições de mobilizar isso. Uma diarreia importante no meio da Amazônia, você está desidratando cada vez mais, é uma outra visão que a gente tem que ter. Então, eu não espero ficar pior. Se eu tenho febre, se eu tenho um desarranjo, se eu tenho qualquer outra doença, eu não espero piorar para falar para o coordenador. A coordenação tem que estar ciente. Não adianta eu ficar com isso guardado, não, vou ficar bem. Pô, viajei tudo isso aqui, agora que eu vou atender, no primeiro dia eu estou passando mal, não vou passar essa vergonha, não. Vou nada, não vou falar, não. Não é assim que funciona, gente. Em primeiro lugar, nossa saúde. Então, você não vai conseguir atender bem, o grupo não vai ficar bem se você se sentir mal, porque está indo como família, a gente está indo como equipe. Então, a equipe é para isso. Eu não vou ficar escondendo para me sentir mal e não fazer nenhum, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Estou aqui no meio do nada, vou ter que voltar e não sei o quê. Imagine, se você piora, às vezes nem precisa voltar, mas se você piora e não tem um plano B,
não vai ser muito pior você voltar numa situação de saúde que vai prejudicar mais você, uma coisa muito mais traumática. Então, se eu começo a ficar doente, pode ser uma besteira, uma diarreia, comecei a urinar e está ardendo. Tem que ter cuidado, porque assim foi infecção urinária, você pode piorar. A gente está num local que é muito inóspito, então tem que ter essa comunicação, porque o coordenador médico, ele sabe a rota quando isso acontece. Ele tem que saber a rota, vai um paciente, e aí a gente vai ter que trazer para algum local. Ele tem que ter, isso é tudo alinhado. Mas se ele não sabe que você está doente, quando você chega que está muito pior para falar com ele, já pode ser tarde para fazer algo que vai trazer menos prejuízo para você, entendeu? Então, se eu estou me sentindo mal, fala com o coordenador. A mesma coisa. Os primeiros dias pode ser que tenha uma demanda psicológica muito grande, que você fique estressado por causa do ambiente, por causa da comunidade, está atendendo um local que você não está acostumado a atender. Tem gente que... Eu sou cardiologista, eu vejo aquilo todo dia. Mas tem clínica médica, eu não sei aquilo direito. A gente sabe disso, vou ter dúvidas em relação a isso. Fico meio angustiado, porque eu sempre acho que poderia fazer mais, eu estou fazendo. Então, existe um desgaste psicológico também. O voluntariado, ele não é só beleza, foto, não é só isso. Isso é um processo, como eu falei para você, desafio. Desafio de crescimento pessoal, desafio de crescimento profissional, desafio de crescimento espiritual. Então, quando essas demandas, cada pessoa ressoa diferente. Tem pessoas que vão ficar eufóricas. Nossa, eu vou fazer isso o resto da vida. E tem pessoas que podem receber isso com uma carga muito pesada de trabalho. E está tudo bem também. Então, se você, no meio de uma expedição, passar por um sofrimento psicológico desse, que é muito comum, quando você vai fazer expedições, eu já tive várias expedições que eu fiz, que eu tive crises, assim, dentro da expedição, não crises absurdas, mas crises de questionamentos mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou contribuindo para essa comunidade? O que é que isso vai ressoar? E isso traz um sofrimento muito grande. Se você não compartilha com outra pessoa, ou com alguém que possa te ajudar ali, que às vezes é um colega de quarto, às vezes é a coordenadora, às vezes é uma pessoa que você tem mais afinidade na equipe, isso vai te ajudar a passar por esse processo de uma forma mais leve, entendeu? Só conversar, só de conversar, mas se eu fico guardando aquilo vai me prejudicar, aquilo vai me trazer uma sensação ruim. Então, quando a gente fala de um grupo que está indo, não está indo mais a Maíra, não está indo mais a Júlia, não está indo mais a Paula sozinha, não estou fazendo meu trabalho sozinho. Estou indo no Instituto Dharma, equipe Dharma, desse ano, Amazônia. E pronto, e vocês não vão esquecer isso. Então, quando a gente entra nesse modo aqui, que é o modo expedição, acabou o individual. Se minha colega está mal, eu vou ajudar ela. Se meu colega está mal, eu vou ajudar ela. Então, são coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça. E pode ter, sim, e toda expedição pode ter uma briguinha. Então, isso é normal também, viu? Pode ter uma briguinha. Ah, não sei o quê, fez aquilo ali, a pessoa não fez, me tratou mal. Esses atritos também são comuns. E a gente tem que saber resolver esses atritos entre a gente. A gente tem que saber isso, porque isso faz parte também de quê? Do desafio de crescimento. A gente não está no mundo utópico, vai chegar lá, vai ser mil maravilhas, todo mundo vai se ajudar, a família. Não, vai ter discussão mesmo. Ah, você fez aquilo ali, você mesmo? Não, pode acontecer, pode. O importante é que a gente, como toda grande família, boa família, vai ter briga, vai ter fase boa, vai ter fase ruim, que a gente passe por esse processo juntos. Porque família o que define é isso, não são só coisas boas. Família o que define é o quê? É a união. Então, independente de estar bom ou ruim, rapaz, cara chato, não foi o cara desse cara, não. O cara tá aqui, não sei o quê. Não importa. Ele faz parte da sua família agora. Sempre tem aquele primo chato que você vai ter que conviver com ele na equipe. Sempre vai ter. Então, você vai ter que aguentar esse cara e depois, quem sabe, esse cara não vai ser um grande amigo seu. Quando eu conheci o João mesmo, eu falei, porra, esse João, esse cara não sei não, viu, velho? Mas aí eu fiquei apaixonado por ele depois. Olha que sorriso. Bom, começa não, hein? Eu não vou falar de você, tá bom? Mas aí a Nath pegou e não teve jeito. Nath apaixonou também. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Obrigada. Turma, mais alguma dúvida? Querem compartilhar alguma coisa? Um último recado, a gente tem um projeto lá no Céu do Mapear que chama Flor Menina, que até a Maíra perguntou aqui pra gente. Como ela é nossa psicóloga, né, a gente vai passar certinho todas as orientações desse projeto para ela, junto com a nossa conselheira,
que trouxe esse projeto, também uma voluntária que trouxe esse projeto. E na próxima capacitação a gente vai falar um pouquinho dele para que vocês conheçam, para que vocês nos ajudem a divulgar e que quando a gente esteja lá a gente possa juntos trabalhar um pouquinho com isso, tá bom? Eu mando no grupo também o link, mas mais para frente a gente fala com mais detalhes sobre isso, tá bom? Gente, eu não vou estar nas outras capacitações e, infelizmente, não estou na expedição da Amazônia, a menos que aconteça algum milagre cósmico, mas eu quero, de coração, que vocês sintam o que é fazer parte do Instituto Dharma. Se preparem para um impacto, porque vocês não vão nunca mais ser as mesmas pessoas, isso vocês podem ter certeza. O João fica dizendo para não criar expectativa. Pode criar. Porque vai ser incrível, incrível, 100% de certeza. Muito bem-vindos àqueles que não eram ainda. Obrigado por fazer parte de tudo isso. Muito obrigada, gente, uma ótima noite e seguimos lá pelo grupo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Obrigada, doutora Renata, João, Clarinha, e seguimos junto nessa jornada e em breve estaremos todos juntos. Só está começando. Obrigada, Só pessoal. começo. Qualquer dúvida, não esqueçam, não fiquem com dúvida. Boa noite, um beijo. Galera, boa noite. Valeu, turma. Boa noite. Valeu.